Olha, hoje em dia, muita gente se sente livre para compartilhar a própria vida, expressar suas opiniões e até mesmo desabafar sobre o seu trabalho nas redes sociais. No entanto, tem que ter um limite para isso. Mas será que um comentário ou uma publicação qualquer falando mal da empresa em que você trabalha pode gerar demissão por justa causa? O advogado trabalhista Júlio Bahia vai conversar comigo ao vivo sobre esse assunto e nos ajudar a entender quais são esses limites aí que muita gente acaba ultrapassando. Doutor, bom dia. Bom dia, Wilker. Um prazer estar aqui novamente. Então, doutor, a gente decidiu falar sobre esse assunto porque recentemente viralizou na internet um caso de um rapaz que ele acabou fazendo uma piada assim, foi mal interpretada pelo patrão. Ele acabou sendo demitido. E aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu que tem muita gente fazendo esse tipo de vídeo, fazendo piada agora com a chegada do fim do ano sobre aquelas cestas de Natal que as empresas costumam oferecer. A gente tem até um para mostrar aí agora, vamos ver o que esse pessoal aprontou? Ó, eu vindo do serviço com a cesta de Natal que a empresa me deu, ou seja, ganhou nada, né? E aí o pessoal faz essa piada, tem gente, tem empresa que leva numa boa, né? Acaba levando ali de uma maneira bem humorada. Outras empresas acabam levando a sério demais, foi o caso do rapaz que eu mencionei antes. A gente não vai trazer o vídeo dele aqui, mas a empresa acabou mandando ele embora por isso. E eu quero saber, doutor, isso é uma justificativa para a empresa mandar o funcionário embora por justa causa? Existe algo na legislação que estabeleça isso de forma concreta? Como que deve ser essa interpretação pela justiça? Essa é uma das situações mais delicadas que a gente tem hoje no mundo do direito do trabalho, né, e no trabalho em si. Por quê, Wilker? Porque até, vamos pôr, uma década atrás, a gente não tinha uma rede social tão pujante, não tinha essa exibição do nosso dia a dia nessas redes. Então, o que acontecia no trabalho é o que era definidor ou não para aplicação de uma justa causa. E agora, com o advento, né, na última década principalmente, das redes sociais, essa relação ganhou novos contornos. Ou seja, até a doutrina, Wilker, diz o seguinte: existe o chamado poder empregatício, ou seja, um controle do empregador fora do ambiente de trabalho, isto é, o trabalhador, então, como você muito bem relatou aí por esses exemplos, está sujeito a uma dispensa por justa causa por algo que ele fez fora do trabalho, isto é, na rede social, no seu momento de lazer. E como eu disse, a matéria é muito polêmica, mas se a gente for basear na jurisprudência, ou seja, nas decisões reiteradas que a gente vai tendo na Justiça do Trabalho, eu posso dizer que sim, que atos que são praticados em rede social podem sim ensejar dispensa por justa causa. Tem outros, além do que você muito bem relatou aí, por exemplo, a pessoa apresenta um atestado médico, provando então que não tem condições de trabalhar naquele dia ou naquela semana, e posta na rede social, numa festa, numa piscina, tomando cerveja. Enfim, temos precedentes, como eu disse, que podem e autorizam a dispensa por justa causa. Só que é algo muito subjetivo. Então, como no exemplo aí que vocês muito bem trouxeram do rapaz que faz uma brincadeira com humor, isso poderia acarretar uma justa causa? Aí vai muito da interpretação, né? Eu, particularmente, entendo que esse vídeo não ensejaria uma justa causa, mas pode ser que um juiz do trabalho, um desembargador, entenda de maneira diferente. Então, o cuidado, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, tem que ser muito grande na utilização da rede social. Não que não possa se pronunciar, mas tem que haver um limite do respeito, um limite de não agressividade, né, um limite de não atacar aquele empregador. Reclamar é uma coisa, ofender é outra. Certo. Existe um debate ético aí no meio disso tudo, né, doutor? A gente percebe que às vezes passa o limite nesse sentido. Por quê? Aí vem a subjetividade, porque para muita gente é uma piada, é uma brincadeira, para outras pessoas isso pode ser entendido como uma ofensa, né? E aí a gente percebe a confusão instaurada. As pessoas, então, elas precisam se atentar às redes sociais, mas na nossa legislação, então, não existe nesse momento algo que estabeleça ali até que ponto pode ir essa liberdade de expressão. Quais são os critérios que as empresas ou que a justiça costuma usar para avaliar esse tipo de conduta? Não existe um parâmetro objetivo. Então, a lei ela não define o que pode, o que não pode, obviamente, ser postado em rede social, até porque, né, Will, que existe o princípio constitucional da liberdade de expressão. E então, o que as pessoas têm que entender é que é possível você exercer essa liberdade. Mas se você exceder algum limite, vai haver o quê?
ali um outro ato da outra parte. Se você ferir, né, a dignidade daquele empregador, seja pessoa física ou jurídica, pode haver, né, uma consequência. Então, a liberdade, ela existe. E quais são os parâmetros, o que, que a justiça e os próprios empregadores utilizam? Algo que é muito recomendável, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, é o chamado código de conduta, regulamento interno, ou seja, boas práticas de utilização de rede social. Né? Ali é um norte para o trabalhador e para o empregador estabelecerem parâmetros do que pode e o que não pode. Né? Obviamente que a maior parte dos empregadores utiliza essa ferramenta como uma orientação, não como uma obrigatoriedade, justamente como eu disse aqui, em virtude da liberdade de expressão, que é questão constitucional, é matéria constitucional. Os tribunais do trabalho vão muito nessa linha que é tênue, até onde vai uma mera reclamação ou onde vai uma ofensa. Tem um caso que eu costumo até levar para a sala de aula, que é de um trabalhador que reclamou da comida ofertada durante o serviço. Né? Então, ela tinha direito à alimentação, e ela reclamou no sentido de que a alimentação não era boa. Simples assim, sem nenhum ataque, sem nenhuma ofensa. Essa pessoa foi dispensada por justa causa, mas ela foi revertida, essa dispensa por justa causa, em ação judicial. Por quê? Porque foi uma liberdade de expressão sem nenhum ataque, sem nenhuma ofensa. Diferentemente de outras situações que a gente vê. Né? E o humor aí, como você também muito bem trouxe, é uma linha mais tênue ainda, porque aí permite uma interpretação do que é uma brincadeira para o que é uma ofensa. Então, a gente não tem uma regra objetiva e acredito que não vai ter, que não tem como a gente regular todas essas condutas. O que a gente tem que ter é o famoso bom senso, né? Até onde vai. E as pessoas têm que entender, querendo ou não, que a rede social é uma extensão da nossa vida hoje. Assim como a gente posta, a gente é alvo e pode sofrer ali as consequências dessa exposição, seja na esfera privada, com os cancelamentos, né, infelizmente, que ocorrem, assim como na esfera do trabalho. Então, é esse cuidado, essa parcimônia que é necessária. Mas, sendo objetivo aqui, não há um critério estabelecido na legislação definindo o que pode e o que não pode. Esse exemplo que o senhor trouxe aí da questão da comida oferecida pela empresa deixa muito claro isso, né? Porque a pessoa ela tem o direito de não gostar daquela comida e de falar isso, falar, ó, não gostei desse alimento aqui que está sendo oferecido pela empresa, e aí a empresa toma providência, ou melhora essa comida, ou então esse funcionário vai ter que arrumar. Agora, ofender ali ou criticar de uma maneira desrespeitosa é o que não se justifica, né? E também chega a ser incoerente. Se você está trabalhando na empresa, não faz muito sentido você ficar lá nas redes sociais criticando essa empresa, porque aí chega a ter esse problema ético que a gente já mencionou aqui. Então, qual que é a orientação que a gente pode deixar aqui para quem está nos acompanhando nessa manhã, de cuidados ali relacionados ao que está ali na rede social, seja para quem está trabalhando ou para quem está em busca de um emprego? Que tipo de atenção ali, de critério a gente tem que ter na hora de fazer uma publicação? É muito bom essa sua última fala, Wilker, no sentido de quem está buscando emprego, porque hoje, querendo ou não, as redes sociais são analisadas durante um processo seletivo. Então, o perfil da pessoa, o que é exposto ali, é levado em consideração ali na contratação. Então, assim, o recado que eu costumo deixar, e é o que eu falo também em sala de aula para os clientes, é não fale na rede social aquilo que você não falaria frente a frente. Porque a rede social tem a mesma força, ou até maior, do que uma fala presencial. Então, se você for reclamar com o seu chefe da comida, qual é o exemplo que a gente está utilizando aqui, foi um caso concreto, faça de maneira educada, né, sem fazer chacota. Na rede social, de maneira mais polida ainda. Eu até evitaria, porque esse tipo de exposição não vai resolver um conflito de trabalho. Então, eu entendo que esse tipo de exposição é desnecessário, mas, como existe a liberdade ainda bem de expressão, ele é tolerável até certo limite. Então, o recado que eu tenho que deixar para todos que nos assistem é: utilizem a rede social, lembrando que é uma extensão da nossa vida. Eu não vou xingar uma pessoa ao vivo, não vou humilhá-la presencialmente ou na frente de colegas, e, obviamente, eu não vou me esconder, vamos assim dizer, né, entre aspas, nas redes sociais para agir dessa forma. Então, acredito que seja o melhor parâmetro, né, para uma boa utilização das redes sociais, evitando, assim, conflitos durante o contrato de trabalho.
Certo. Agora, se a empresa decidir, por exemplo, colocar no estatuto ou colocar ali na sua própria regulamentação alguma restrição ou algo assim relacionado ao comportamento dos funcionários nas redes sociais, a empresa tem o direito de fazer isso ou ela vai estar, nesse momento, infringindo ali a liberdade de expressão dos funcionários? Eu entendo que até certo limite ou em determinadas circunstâncias é possível. Vamos imaginar que seja uma instituição de ensino religiosa, cuja mantenedora é da Igreja Católica. Então, pode ter ali regras que os trabalhadores não podem postar conteúdo ofensivo a essa religião. Eu entendo que aí é razoável pelo que existe. Mas eu não posso, por exemplo, olha, você não pode falar de questões políticas, de futebol, isso é proibido enquanto funcionário, porque isso viola o direito de liberdade de expressão. Por isso que eu falei que anteriormente que essas regulamentações feitas em sede empresarial, normalmente elas são orientativas, trazendo uma orientação e não obrigatórias, justamente para não violar essa liberdade de expressão. Então a regra é, você não pode impedir o trabalhador de postar, você pode orientar e, em determinadas exceções, aí sim, dado um contexto muito específico, vedar algumas práticas. Obviamente, né, Wilker, tem que levar em consideração ainda direito à imagem, lei geral de proteção de dados. Então, se eu sou um médico, eu não posso filmar ali um paciente, um hospital, né, existem as questões profissionais de sigilo. Então, aí sim, isso tudo não é nem pelo estatuto, mas pela própria legislação que regulamenta não só a profissão, mas o direito de imagem e a lei geral de proteção de dados, isso é vedado. Mas estou falando aqui nas demais situações que a gente está abordando. Tá certo, doutor. Acho que boa parte dos problemas podem ser evitados se existir bom senso das duas partes, né? Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, foi um prazer. Tá certo, igualmente, doutor.